Você acredita que já viu tudo em termos de batalhas épicas nos animes? Que nada mais pode te surpreender? Então se prepara, porque o que Saitama e Garou fizeram ultrapassa qualquer limite de poder que você já imaginou. Vamos lembrar que no capítulo 166, o Saitama deu um soco sério no Garou. Aí o Garou usou o modo Saitama, copiou o soco sério e lançou o mesmo ataque. Só que o Blast percebeu que se os socos colidissem, a Terra inteira ia ser destruída. Então ele usou um portal para mandar os dois para o espaço. Ele mandou bem, senão o planeta ia pro saco. O problema foi que o impacto dos dois socos criou uma energia tão poderosa que o portal não aguentou aquela força toda. E o Blast fez de tudo para mandar essa energia para longe, o mais longe possível. De repente, o esquadrão do próprio Blast apareceu para ajudar ele, e todos juntos criaram uma espécie de funil, e jogaram essa energia para bem longe, e no outro lado, o Saitama e o Garou foram parar numa das luas de Júpiter. Quando o Garou percebe que eles foram parar numa lua de Júpiter, ele fala pro Saitama que eles precisam pensar em um jeito de voltar pra Terra. Mas o Saitama manda ele calar a boca e lutar logo, porque agora ele finalmente encontrou alguém que conseguiu aguentar um soco sério dele e continuar vivo. O Garou até tentou mandar o Saitama pra longe usando aquele poder de portal do Blast, mas o Saitama, como se não quisesse nada, simplesmente chutou o portal pra longe e depois ainda socou o Garou, mandando ele voando pra fora da lua. O Garou tentou voltar pelo portal e apareceu atrás do Saitama, mas o Saitama segurou o portal com a mão e mudou a posição, deixando o Garou todo perdido. Isso é maluco. Gente, essas cenas não parecem que o Saitama virou um personagem de desenho zoado tipo Toon Force? Tipo, sei lá, Pernalonga, Pica-Pau, não parece? Eu sei que não é isso, mas se essa cena tivesse acontecido lá no início da série, acho que eu até entenderia melhor porque tanta gente chama o Saitama de personagem piada, né? Tipo, sempre teve uma galera dizendo não, o Saitama é só uma piada. Mas ele não é. A gente viu mais pra frente que não é, que o anime é sério. O Garou tentou de tudo. Chegou a acertar mais um soco de fissão nuclear no Saitama. Mas a única coisa que conseguiu foi rasgar a roupa dele. Porque logo depois o Saitama usou uma das técnicas mais aguardadas. Por quem leu o webcomic. A famosa série mortalmente séria. Virada séria de mesa. Quando o Saitama faz isso, ele basicamente enfia a mão no chão e vira tudo como se estivesse virando uma mesa. Só que quando fez isso, essa lua de Júpiter perdeu toda a crosta. Gente, o Saitama basicamente descascou uma lua com uma mão só. Isso aqui tá louco, insano. Isso já virou outro nível de poder. Não dá mais pra comparar com nenhum outro personagem. Porque agora não existe comparação possível. O que o Genos estava pensando quando pediu pro Saitama lutar sério com ele? Acho que nem ele sabia. Bom, eu acho que não. Ele não fazia ideia. Vendo tudo isso, a gente fica com a impressão de que todos os heróis classe S são tipo NPCs, só figurantes. Real mesmo, é tipo planta pra gente, os outros caras são S de Saitama. Acho que é por isso que o Yusuke Murata conseguiu levar o Saitama pro espaço. Porque se o nível de força dele fosse de conhecimento público, se todo mundo soubesse o que o Saitama faz, nenhum outro herói faria sentido, já que todos pareceriam mosquinhas perto dele. Acho que nem isso, a diferença é muito maior. E depois de quebrar toda a crosta da lua, o Saitama começou a pular entre os pedaços com uma velocidade absurda e bateu no Garou de tantas formas, que é até difícil lembrar de tudo. Mas uma coisa muito legal foi ver a variedade de golpes do Saitama. Você sabia, por exemplo, que o Saitama consegue se multiplicar só com a velocidade dele? Igual o Flash da CW fazia? Quando ele faz isso, ele usa um ataque chamado soco sério de múltiplas direções, vindo de todos os lados. Cara, sério, a quantidade de força que ele gera só usando o físico, não são nem poderes exóticos, né? Quer dizer, até são. Mas ele usa a falta de limite que tem. Até minha cabeça travou aqui, mas é isso mesmo. Ele tá só usando força bruta, resistência, velocidade, tudo dele. E ele continua elevando. Isso, aumentando pra muitos níveis acima, né? Então a força dele é algo super, super, super ultra humano. E não é que ele seja um mestre das artes marciais, não. Mas ele entende muito bem o que pode fazer com a força e velocidade que tem. É quase como se ele sempre soubesse seu verdadeiro potencial, mas nunca pudesse mostrar, já que todo mundo morre com um único soco dele. Agora ele tá livre, pode fazer tudo. Então, com o Garou apanhando desse jeito, ele usa mais uma vez o modo Saitama, fala que vai copiar a força dele de novo, e os dois se acertam com um soco sério. Garou disse que ia copiar os poderes do Saitama até alcançar o limite dele. Mas aí tá o erro na estratégia do Garou. Saitama não tem limite. Ele pensou, beleza,
Vou copiar até alcançar o limite do Saitama. Qual é o limite do Saitama? O Saitama não tem limitador. Toda vez que o Garou copiava a força do Saitama, o Saitama usava ainda mais força, e ficava muito mais forte do que um segundo antes, mas muito mesmo. O crescimento dele não era aritmético, era geométrico, progressão geométrica, né? O mangá até mostrou o gráfico do crescimento da força dos dois, e quanto mais eles lutavam, maior era a diferença de poder entre os dois. Pra você ter uma noção, o Hu, bom demais. Quando ele percebeu que a luta não ia evoluir muito dali em diante, começou a se entediar. Tanto que começou a prestar atenção em outras coisas, tipo falar que, agora que tá pelado, começou a sentir frio. E como o Saitama tava sentindo frio, aconteceu uma coisa que é bem comum pra quem sente frio. Saitama, o que ele fez? Ele espirrou. Opa! Aliás, ele não espirrou. O Saitama mandou o espirro sério da série séria. O espirro mortal. Gente, o espirro do Saitama basicamente fez o que o soco sério dele fez na primeira temporada. Só que em uma escala muito maior. Um espirro. Ele abriu um verdadeiro corredor infernal com as rochas lunares ali onde estavam lutando, e o vento chegou em Júpiter. O sopro do Saitama foi parar em Júpiter. Se tivessem jupiterianos lá, pegaram um resfriado por culpa do Saitama. Ele simplesmente escancarou a atmosfera de Júpiter, deixando o núcleo sólido do planeta totalmente exposto, e isso só com um espirro. O Garou ficou tão apavorado que começou a pensar como é que alguém tão poderoso quanto o Saitama pode simplesmente andar solto pelo planeta Terra, porque se ele faz isso com um espirro, imagina quantas mortes ele poderia causar sem querer. O espirro ainda jogou os dois para fora da Lua, e o Garou percebeu que agora podia usar o teleporte do Blast para voltar para a Terra. Então ele deu um soco de fissão nuclear no Saitama para afastar ele e em seguida se teleportou, indo parar na órbita da Terra. Calma. E aí o que acontece? O Saitama foi atrás. Como ele fez isso se estava no vácuo do espaço sem nada para se apoiar? Você deve estar se perguntando, ué, como assim? Isso confirmou a teoria de que o Saitama sabe voar? Bem, sim e não. O Saitama voa, beleza? Mas não do jeito que a gente imaginava, tá? Claro, ele não voa que nem o Superman, mas ele voa. No espaço de um jeito bem inusitado. É isso que você tá vendo. Ele soltou um pum e usou o impulso. Não é palavrão. Pum não é palavrão. Mas é uma palavra muito feia, né? Se com um espirro ele fez aquilo, imagina com um pum. Se fosse alguém um pouco mais fraco, teria virado do avesso. Pensa só. Com um espirro, ele abre a atmosfera de Júpiter. Com um pum, ele deve jogar Plutão para fora do sistema solar. Que pum, hein? Depois que os dois chegaram na Terra, um com teleporte e o outro com pum, o Saitama finalmente derrotou o Garou com um soco. E quebrou o modo Saitama que ficou no rosto do Garou quando ele copiou a força do careca. Então, pessoal, a luta terminou. O Garou foi finalmente derrotado e reconheceu que é impossível vencer o Saitama. E por isso pediu para ele acabar logo com sua vida. Mas como você pode imaginar, o Saitama recusou matar o Garou porque, mesmo sem muito jeito para isso, ele ainda é um herói e quer fazer o que é certo, além do fato de que ele quer cumprir a promessa que fez pro garotinho amigo dele de não matar o Garou. Só que quando o Garou desvia o olhar, ele vê exatamente aquele menino. E aparentemente ele morreu por causa da radiação cósmica que o Garou estava emitindo durante a luta com o Blast. Quando o Garou viu aquilo, ele surtou, ficou completamente desesperado e saiu correndo na direção oposta. Chorando feito uma criança assustada, ele começou a se arrepender por ter querido se tornar o mal absoluto para evitar que outras pessoas sofressem o que ele sofreu, mas no fim, só causou o mal que mais queria evitar. E é aí que o lado heróico do Saitama brilha, porque ele fez o Garou entender que, na real, o Garou não queria salvar aquele garoto. Ele só queria o apoio dele, porque a infância dos dois era parecida, então acreditava que o garoto entenderia seus atos. E o Garou percebe isso quando vê o Saitama segurando o reator do Genos o tempo todo, e entende que o Saitama também se apoia nas ações heróicas do Genos para tentar ser um herói melhor. Demais, né? O Garou tá destruído por dentro, moralmente, acabado. Mesmo depois de apanhar tanto, parece que a maior surra foi esse discurso do Saitama Jutsu. Aí o Garou finalmente decide se entregar como herói e pede ajuda pro Saitama. Gente, sério, que coisa linda. Durante a luta dos dois, o Garou percebeu que o Saitama conseguia copiar todas as técnicas dele e ainda melhorava tudo depois. Ou seja, o Saitama não só é forte, ele pode copiar qualquer técnica, desde que ele queira. Mano, o
O Saitama realmente não tem limite, galera. Então o Garou pediu pro Saitama copiar a última técnica dele, que ele mesmo não conseguiu usar nem com o poder do Deus. O Saitama ficou meio perdido, mas topou. E aí o Garou começou a girar as mãos, e isso fez as partículas subatômicas girarem no sentido contrário, lembrando que o Garou tinha o conhecimento de todas as forças cósmicas do universo, e isso inclui o espaço-tempo, ou seja, no momento em que Garou e Saitama fizeram isso juntos, os dois começaram a voltar no tempo. O problema é que o Deus percebeu o que o Garou estava fazendo e tomou os poderes dele, transformando o Garou em uma estátua de sal. Mas como o Saitama nunca fez pacto, nenhum com o Deus, ele conseguiu voltar no tempo. Mas tem uma coisa que o Garou falou antes de morrer que me chamou a atenção. Ele disse assim: se tem alguém que pode usar o poder do Deus sem segurar na mão dele, esse alguém é você. Gente, para e pensa comigo. Só existem duas formas de alguém controlar o poder de um Deus, sendo o próprio Deus, ou fazendo um pacto com ele. Então, e se o Saitama for, de fato, um Deus? Será que esse é o segredo de ele não ter nenhum limite? Isso aí já vale um vídeo próprio, né? E aí, o Saitama volta exatamente no momento em que o Garou solta aquela rajada de raios gama, e quando ele vê que agora tem tudo o que precisa para matar os heróis da classe S, o Saitama do futuro aparece, dá um soco no Garou e arranca todo o poder que o Deus tinha dado para ele, impedindo que o Deus consiga pegar a alma do Garou. Mas agora, existem dois Saitamas, um vindo do futuro e outro do presente? Bem, não exatamente, porque logo depois disso, os dois Saitamas de tempos diferentes se fundiram e viraram um só. Mas pelo visto, as lembranças do Saitama atual foram as que ficaram, ou seja, tudo o que rolou depois do momento em que o Garou usou a rajada de raios gama deixou de existir. Não teve mais luta com o Blast, não teve briga na lua de Júpiter, nada disso. E isso agora me faz pensar que sim, o Garou realmente matou o Genos original. E vou além, acho que não foi só o Genos que bateu as botas. Eu acho que toda aquela radiação que saiu do corpo do Garou acabou matando todos os heróis. E é por isso que esse plot twist foi necessário. Mas o mais legal de tudo, mesmo mostrando que o Saitama de fato consegue voltar no tempo, não é como se ele pudesse fazer isso quando quisesse para resolver qualquer coisa. Porque no instante em que os dois Saitamas viraram um só, as memórias que ficaram foram as do Saitama do presente. Ou seja, ele não se lembra de ter copiado os poderes do Garou para voltar no tempo. Eu acho que essa luta não podia ter tido um desfecho melhor. As proezas do Saitama, para mim, só provam que ele realmente não tem nenhum limite no que pode fazer. Mas dá pra dizer que a redenção do Garou foi algo bem bonito de se ver. Porque mesmo negando até o fim que ele é um herói, tem que admitir que não existe ato mais heróico do que entregar a própria vida pra fazer o certo. Tamo junto demais. Até me emocionei, caramba, mano. Se inscreve aqui, ativa o sininho. Essa foi puxada. Obrigado de coração, galera. Se inscreve aí, ativa o sininho, confere o sininho e te espero no próximo vídeo.